Ok. Olá, Wendel, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, e você? Tudo bem. Então, a hora que começar a aparecer aí a imagem no Face, você pode compartilhar na sua página, tá? Aham. Ele leva Eu um vou, tempo. então, eu abro a sua página, né? Compartilha. Ok. Compartilhar. Já apareceu? Já Nós estamos já, aparecendo. é? Alguém já está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo? Mande uma mensagem para a gente saber se está tudo ok, por favor. É que no Ok, meu eu acho encontro. que agora você também está transmitindo pela minha página. Sim. Ah, sim, já estamos. Certo. Alguém já está nos vendo? Já estamos. Bom, Ok. boa tarde para quem está aqui no Brasil, né? E boa noite. Aliás, boa tarde para quem está no Brasil. E boa noite para você, Wendel. É isso? Aqui já são 8 da noite, mas tá sol ainda. É isso que eu percebi. Falei, nossa, é à noite e tá claro ainda. É porque a gente está no verão, né? Olha, vamos refazer toda aquela história de geografia do ministro interino da Educação, da Saúde, o tal do É, general, né? sei. Aqui nós estamos no verão, vai começar o verão agora no fim dessa semana, né? Então os dias É, são muito longos, temos quase 15, 16 horas de sol. Então o sol vai se pôr só nas 9h20 da noite, né? entendi. Então é um dia longo. Estamos caminhando para o dia mais longo do Uhum, ano. E no inverno é o oposto, né? 3 horas da tarde está escuro como a noite. entendi. Então, Nossa. essa luz é explicável do ponto de vista geográfico. Que interessante. Nossa. Então, o Wendel Henrique, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, né? Nós Isso. estudamos juntos na Unesp, não é? Há muito tempo atrás. Não precisa dizer a data. Uhum. E, enfim, eu estava vendo, né, que nós tiramos uma foto juntos com o professor Milton Santos no ano 2000, quando nós fomos para o segundo, 12º Encontro Nacional de Geógrafos em Florianópolis, de 16 a 23 de julho de 2000. Ou seja, praticamente está fazendo 20 anos que a gente foi nesse encontro. E eu lembro da gente correndo para ver a palestra do professor Milton lá no anfiteatro, né? Estava super cheio o anfiteatro, e nós fomos dando um jeito de entrar e ver toda o vigor do professor e o quanto ele estava no momento auge, né, da sua carreira acadêmica. Então, assim, eu queria saber assim do Wendel, o que foi aquele momento, né, para ele. E aqui também eu quero prestar uma homenagem à professora Lívia de Oliveira, que da Unesp de Rio Claro, que nos deixou esse ano, no sentido de pensar e refletir a questão do lugar, primeiramente, né? Então, o que era aquele tempo nosso, Wendel, que nós vivemos juntos na Unesp de Rio Claro, a nossa formação, a necessidade que nós sentimos de montar um grupo de estudos, né? O grupo de estudos Milton Santos, para estudar a grande obra do professor Milton Santos, que é a natureza do espaço, né? Então, eu queria saber um pouco dessa sua memória afetiva, né, desse lugar. Nada mais é importante falar do lugar, porque lugar é um conceito chave que a gente, né? Então, esse lugar também, no sentido que a professora Lívia falava, da percepção do lugar, da memória do lugar, né? Qual a importância desse momento, né, desse lugar chamado Rio Claro, né, na sua formação, a importância do grupo de estudos também Milton Santos, naquele momento, composto por
por você, pelo Rafael, pela Valéria e pela minha pessoa aqui. Estudamos religiosamente o livro, né, A Natureza do Espaço. Página por página. Página por página, lendo, relendo. Ficamos mais de um ano, né? 5 encontros presenciais, não é? Então, para desvendar também essa obra. Então, eu queria que você falasse um pouco, antes de falar aonde você está nesse momento, qual é a sua localização atual, e antes de você falar desse lugar onde você se encontra hoje, queria que você também falasse desse lugar do passado que habita as nossas memórias. Até porque esse passado é tão... Apesar de serem muitos anos, né, Ricardo? Esse passado está tão presente nas nossas vidas que é quase assim, cotidianamente é impossível de esquecê-lo. Eu acho que nós fomos super privilegiados por termos estudado na Unesp de Rio Claro, termos feito o curso de geografia lá nos anos 90, né? Definido basicamente por duas grandes questões na nossa formação. Tudo era globalização e geoprocessamento, né? Essas questões assombravam os nossos dias de aula, mas nós fomos super privilegiados por termos tido a oportunidade de conhecermos e ter tido aula com professores geniais, né? Professores fantásticos, né? Eu sou muito grato a todos esses nossos professores, né? Muitos deles hoje são os nossos amigos no Facebook, né? A professora Lívia, eu não cheguei a ter aula com ela, mas ela foi uma pessoa muito importante na construção do que foi o curso de geografia em Rio Claro e que nós tivemos a oportunidade de estudarmos lá, né? E essa formação foi ótima. Eu lembro, a gente era muito CDF, né? Nós sempre gostamos de estudar e a gente passava nossos finais de semana, noites, né? Na sua casa com o Rafael, ou na casa da Mônica, né? De Mauricio, uma outra grande geógrafa, nossa amiga, né? Eneida, todo esse grupo estudando e tudo mais. Eu acho que essa formação, ela nos permitiu pegar um apreço pelo estudo, né? Pela leitura detalhada dos textos. A gente tinha uma dinâmica de ter que entregar os trabalhos e tudo mais, mas a gente também criou uma dinâmica de amizade construída nesses estudos, nessas leituras. A Natureza do Espaço, nós lemos em voz alta. Sim. Né? Todos os parágrafos do livro inteiro, e eu tenho até hoje essas fitas gravadas. Eu tenho algumas. Né? Eu acho que a gente fez uma divisão, né? Se acontecer alguma coisa com alguém, pelo menos uma parte dessa história ela está compartilhada. Eu sei que está comigo, mas não sei onde está, preciso procurar. Não, eu acho que elas estão, tenho certeza, elas estão guardadas em Salvador, na minha caixa de documentos, né? Super importantes, né? Então, acho que esse apreço pelo estudo fez com que a gente tivesse uma participação muito grande em eventos. Os nossos próprios professores, eles incentivavam muito a gente participar de evento, né? E eu acho que esse encontro de 2000 que você está trazendo à tona agora, que completa 20 anos, eu acho que foi o primeiro encontro que nós fomos de maneira mais autônoma. Né? Nós pegamos o carro e fomos. Né? Até Florianópolis. E foi um ano, eu acho que o ano 2000, pelo menos para mim, foi um ano super importante, porque foi o ano que eu comecei a trabalhar efetivamente como professor de geografia. Né? Eu assumi as minhas aulas como professor da Rede Estadual de São Paulo, em Limeira, no ano 2000, e eu comecei a dar aula numa escola particular também em Limeira no ano 2000. Né? Então, são 20 anos de magistério também que eu completo agora. Né? E isso define muito a minha pessoa. Né?
eu sou, apesar de ter feito bacharelado também, eu me considero profissionalmente um professor de geografia. E isso começou no ano 2000, né? E desse trabalho em Limeira, tem muitos alunos, ex-alunos, que hoje são profissionais, e que eles reapareceram agora, e eu fiquei muito feliz com esse contato que eu tive com esse pessoal de Limeira, que trabalhou comigo no ano de 2000. E aí, no meio do ano, nós fomos para esse encontro em Florianópolis. Estava um frio danado, né? E a gente estava na casa de um amigo meu, chamado Rodrigo, que nos abrigou nesses dias de encontro, né? E a gente ia para a UFSC, né? Sempre para participar das mesas redondas e tudo mais. E nesse dia do Milton, estava, acho que 0 graus de temperatura, estava um frio danado, e nós fomos, e no auditório pequeno, que era o da reitoria da UFSC, que estava super lotado, com gente do lado de fora, e a gente foi se embrenhando, né, até que a gente conseguiu entrar, e nesse dia foi que o professor Milton Santos lançou o Manifesto da Geografia Ativa. Sim. Né? Aquele panfleto, assim, um livro pequenininho, um manifesto mesmo, de capinha amarela, e ele estava discutindo esse papel ativo da geografia, a questão do território usado, desse conceito de território usado. Isso foi muito trabalhado nesse encontro da AGB, que ocorreu lá nesse ano de 2000. Né? E a partir desse encontro, quando nós voltamos para São Paulo, foi que efetivamente a gente começou a pensar como estruturar o grupo de estudos. Você e Rafael foram fazer a disciplina do professor Milton na USP, né? Depois eu e Rafael fizemos a disciplina com a professora Maria Adélia na Unicamp, né? E foi esse encontro foi realmente um divisor de águas, eu acho, para a nossa formação. Eu tinha defendido mestrado, lembrem-se, eu era geomorfólogo, né? Até o ano 2000, né? E a partir desse contato mais intenso com a obra do professor Milton, eu fui totalmente cambiando de área até trabalhar efetivamente na área da geografia humana, né? Mesmo quando eu trato da natureza, é sempre uma visão de uma natureza socialmente incorporada, produzida pela sociedade, né? Então, eu agradeço você a trazer essa foto, né? Eu tinha cabelo, né? Eu era jovenzinho, né? É verdade. Mas olha, a minha experiência também do meu lado, né? Vamos aproveitar e relembrar, já que a gente está aqui, vamos aproveitar e relembrar alguns professores. Eu sei que é complicado a gente lembrar de alguns e acabar não falando de outros, mas enfim. E a partir desses professores que a gente possa falar, lá da Unesp de Rio Claro, que todos sejam contemplados, né, no sentido de um agradecimento nosso, que professoras da Unesp de Rio Claro, que contribuíram tanto com a nossa formação, com leituras geográficas diferenciadas, inclusive, né? Eu acho que você teve a oportunidade de ter aula com o Antônio Cristofoletti, né? Outro grande professor da Unesp de Rio Claro. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras com ele lá na Unesp. Eu me lembro que ele era um cara um professor extremamente comprometido, né, com a geografia, com a formação do geógrafo, com o curso de geografia. Ele estava muito fazendo essa discussão nesse momento. Apesar de ser um grande professor da área de geografia física, geomorfologia, enfim. E queria que você falasse um pouquinho do professor Cristofoletti também, que era uma figura tão importante lá na Unesp, que nós chegamos a ver, a ter ele, né, em vida também, né, lá pela universidade. Eu acho que o professor Cristofoletti, ele amava o que fazia, Ricardo. Eu acho que a vida dele era a geografia e o curso de geografia da Unesp de Rio Claro. Ele tinha uma visão de geografia muito específica, né?
ele era um professor que trabalhava com teoria de sistemas, numa lógica formal, matemática. Ele não escondia isso, ele acreditava nisso, né? E ele estudava profundamente essas teorias, e ele sempre buscou as novidades, e ele sempre, na época, não tinha internet, né? Lembrando que nos anos, quando a gente começou a estudar, eu lembro, o laboratório de informática da Unesp de Rio Claro era computador de tela verde Taltec, né? A internet começou a ficar um pouquinho mais divulgada e a melhorar no final da graduação, né? Mas o professor Cristofoletti viajava muito e sempre levava o que estava sendo discutido na ponta da teoria para nós, lá em Rio Claro, e mesmo quem não tinha contato com ele diretamente em sala de aula, ele sempre participava dos eventos. A Unesp de Rio Claro tinha muito evento, né? A gente ia muito, participava de muitos eventos, não só lá em Rio Claro, mas na USP, e ele e o professor Milton Santos faziam debates incríveis, cada um em sua corrente teórica, né? E a gente era super privilegiado de poder acompanhar isso. Então, acho que o professor Cristofoletti foi um grande nome e de suma importância na constituição do curso de Rio Claro. A professora Lúcia Gerardi, a professora Lívia de Oliveira, como nós já falamos, né? E de uma geração mais nova, a professora Iandara, a professora Maria Isabel, o professor Cláudio de Mauro, o professor Tavares, tem tantos nomes, né, que a gente vai acabar não conseguindo falar de todos, mas eu acho que todos eles, a professora Samira, muitos deles inspirados pela dinâmica que o professor Cristofoletti colocou no curso, sempre buscava fazer uma discussão de ponta de linha, teoricamente falando. A professora Silvana Pintaldi, né? A professora Rosângela Doim, na área de ensino. Rosângela Doim, na área de educação. A todos, eu acho que assim, eu sou muito grato a todos eles. Bom, também eu tenho que agradecer. Não esquecer de Silvana Pintaldi. Também Às vezes que eu fui a Paris, eu sempre imaginava que Silvana Pintaldi ia sair de algum lugar com um texto na mão explicando o que se passava em Paris, né? Eu também tenho que aqui fazer uma saudação à minha orientadora de mestrado, né, a professora Liliana, professora de História Geral e Econômica lá da Unesp também, que foi minha orientadora de mestrado, a professora Licitane, professora de Iniciação Científica também. Bom, agora, ao longo da nossa conversa, talvez esses professores surjam em algumas questões. Claro. E agora, exatamente, Wendel, você está em aonde? Qual é a sua localização? Que lugar você está? Que lugar é esse? Qual é a sua percepção desse lugar? Enfim, como é que o mundo impacta esse lugar onde você está? Então, me fale desse lugar onde você está. Tá. Eu vivi a universidade intensamente, do ponto de vista do trabalho. E, num momento da vida, eu senti a necessidade de dar uma pausa, Ricardo. Eu tive que parar. Né? Eu coordenava PIBID, eu tinha orientando de doutorado. Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, numa velocidade aceleradíssima. E eu parei. Eu tirei uma licença sabática que está terminando agora, né? Oficialmente, eu ainda estou afastado da UFBA, com uma licença sem vencimentos, mas eu estou para retomar as atividades, né? Os alunos me aguardam em Geografia Econômica, Geografia Urbana e Organização do Espaço Mundial, em breve, virtual ou presencialmente, né? Mas, enfim, eu tirei essa licença sabática e eu vim para a Alemanha, né? Eu sou casado com um alemão já há 4 anos, né? Nos conhecemos há 9 e aconteceu alguma coisa que travou? Alô, Wendel?
que deu um probleminha técnico aqui. Deixa eu comunicar com o Wendel. Deu um probleminha técnico aqui com o professor Wendel. Vamos ver se ele vai entrar novamente. Vamos ver. Tivemos um probleminha técnico aqui. Bom, vamos recomeçar então novamente a entrevista, tá bom? Acontece, né, gente?